Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Salve, salve galera, queridos e queridas ouvintes do podcast Perdidos na Estante. Chega mais porque tá começando um episódio novinho, fresquinho aqui pra você, ouvinte. Seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, porque hoje a gente vai falar sobre livro. E eu não tô aqui sozinho não, viu? Pela primeira vez aqui no podcast Perdidos na Estante, quero que vocês conheçam a queridíssima Alana de Oliveira. Seja bem-vinda, Alana. Olá, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos falar de safadeza, né? Porque é o que tem bastante dessa história. E também, gravando aqui com a gente hoje, tem a Camila Vieira. Oi, Alana, obrigada pela apresentação. Seja muito bem-vinda aqui ao Perdidos na Estante. E é isso, né? Vamos falar de livros polêmicos, livros de sucesso e séries de mais sucesso ainda, né? Isso, Thiago? Qual é o título do livro? Com certeza, e para falar de safadeza a gente tá aqui, não é mesmo, Camila? A gente tá de prontidão, que é com a gente mesmo. Ainda mais esse livro, né, que acabou de ser adaptado aí pela Netflix, ganhou sua primeira temporada no finalzinho de 2020, esse ano tão conturbado, mas é claro que a gente tá falando da série Bridgerton, e com ela o primeiro livro, O Duque e Eu. E aí, meninas, um veredito rapidinho aqui pra gente. Vale a pena ler o livro? Vale se for o seu estilo de leitura. Olha a polêmica. Sim, né? É necessário gostar desse tipo de romance para poder apreciar a obra. E aí, Alana? Também acho que para quem gosta, acho que vale a pena. Se não, acho que pode pular o livro e ficar só com a série, de repente. E agora, ouvinte, vai caber a você ouvir a nossa análise aí e decidir por sua conta em risco se vale a pena ou não a leitura, né? A gente se propõe aqui a um grande desafio. Será que essa tal de Julia Quinn é a Jane Austen contemporânea? Isso você só vai descobrir depois da apresentação do nosso assistente. Chega aí, traz as informações desse livro pra gente. O Duque e Eu, primeiro livro da série Os Bridgerton, foi originalmente publicado em 2010 e desde então tornou-se um best-seller mundial. Sua autora, Julia Quinn, é a autora mais jovem a entrar para o Romance Writers of America's Hall of Fame, a galeria da fama dos escritores românticos dos Estados Unidos. Seus livros já atingiram a marca de 10 milhões de exemplares vendidos, tendo sido traduzidos para 29 idiomas. Aqui no Brasil, O Duque e Eu chegou pela editora Arqueiro em 2013, com tradução refinada de Cássia Zanon e contando com 288 páginas. Pois bem, agora que a gente tem aí o Duque e Eu devidamente apresentado aqui na Sociedade Podcaster, não é isso, pessoal? Eu queria propor um desafio para uma das nossas convidadas, senhorita Alana. Por favor, conte pra gente qual é a história, qual é a sinopse do livro O Duque e Eu, mas, claro, como se fosse um reality show. Gente, olha, muito difícil. E olha que eu assisto BBB. Como que eu vou apresentar isso? Deixa eu ver. Então, a Daphne é uma mocinha que quer casar, tá aí no mercado casamenteiro, e ela é uma mocinha bem divertida e bem legal, e ela vai encontrar o Duque, que é um cara que não quer casar, ele é um libertino convicto, ele não quer casar, e aí eles se encontram, e enfim, um romance surpreendente acontece. E quem que vai pro paredão nessa história? Olha, nessa história, quem vai pro paredão... Olha, eu acho que seria a Lady Whistledown, viu? Todo mundo quer ver ela no paredão. A Lady Whistledown com certeza iria pro paredão, né? Se ela não ganhasse esse Bebê Bridgerton... Bebê Bridgerton, eu acho que ela... Ou ela venceria ou ela seria a primeira eliminada. Mas o povo gosta de polêmica, né? Então, com certeza, ela seria a campeã. Eu ia colocar também o Nigel Berbrook, que eu acho que ele é o primeiro eliminado da história. Nossa, com certeza. Sim. O primeiro Né? paredão é com ele. É ele e ele próprio, assim. Ele ia concorrer e perder. E o prêmio, claro, né, seria o grande casamento da temporada, né? O grande escândalo, olha aí. O que você acha? O prêmio final acho que é o amor, o romance, o amor vence tudo. E o casamento feliz. É isso daí.
Alana, muito bom, adorei a sinopse, muito legal. Você já tinha lido, né, a série completa, você curte bastante a escrita da Julia Quinn, não é? Então, eu já tinha lido os livros, mas foi porque, bom, ano passado, quarentena, pandemia. Eu não sei se alguém aqui conhece a Mulher Tamarindo do Twitter. Ela é muito fã desse tipo de romance, então ela tá sempre comentando. Aí ano passado ela fez uma lista dos desses romances históricos que ela recomendava, e no meio tinha os Bridgertons. E aí, um dos livros, né? Eu acho o quarto livro. Aí eu li alguns livros da lista e eu tinha ouvido falar que ia sair essa série da Netflix. Aí eu pensei, vou ler a série. E aí li, achei divertido, não sou uma grande fã da autora e tal, mas achei os livros divertidos, assim, são fáceis de ler, dá pra passar o tempo. E eu gosto de uma história de romance, essas coisas assim, então foi legal de ler. E pra você, Camila, como é que foi essa leitura, essa primeira experiência com a Julia Quinn? Porque você não tinha lido nada dela até então, né? Então, eu tinha lido esse livro há uns 5 anos atrás, mais ou menos. Só que foi uma leitura assim que não marcou nada, tanto que eu nem. Quando eu comecei a ver a série, eu nem lembrava assim da história, sabe? Aí, quando você me convidou para gravar, eu reli novamente. Então, assim, não é o tipo de livro que eu curto muito. Você sabe, né? Que eu gosto muito de morte, destruição, essas coisas. Apocalipse, né? Gente desfalecendo, fantasma, exorcismo, essas coisas. Essas coisas básicas. Mas, assim, não é uma leitura difícil de fazer, né? Como a Alana falou, é tipo, uma leitura tranquila, é agradável. E se a pessoa gosta desse estilo de romance, acaba sendo uma boa pedida, sim. Olha, eu tive, como é que eu posso dizer, um pouquinho de dificuldade também. Não porque eu não goste, né, de romance de época. Eu até curto bastante, assim, mas eu acho que eu fiquei muito com aquela expectativa da vibe dos clássicos mesmo, né? Tem muita gente, né? Isso vem escrito, inclusive, na avaliação do próprio livro, na capa dele. Uma pessoa classificou a Julia Quinn como a nossa Jane Austen contemporânea. Eu falei, gente, nossa, então essa mulher, assim, deve escrever maravilhosamente bem, porque, né, para ser colocada no mesmo patamar que a Jane Austen, o livro deve ser maravilhoso, assim, eu acho que eu vou conhecer esse Duque aqui como o próximo Mr. Darcy. Aff, não. Foi bem assim, não, pessoal, eu vou ser bem sincero. O livro é legal, é divertido, mas assim, Jane Austen, né, acho que não tem nem porquê a gente fazer essa comparação, né, são momentos diferentes, né, a Jane estava vivendo a época enquanto ela produziu os clássicos dela. A Julia Quinn não, ela visita uma época a qual ela só tem acesso através de pesquisa, né, através de leitura de outros materiais. O que vocês acham? Vocês concordam com essa afirmativa? Seria mesmo a Julia Quinn a Jane Austen da atualidade? Olha, baseado somente nesse primeiro livro que eu li, assim, eu acho que é um exagero muito grande falar uma coisa dessa. Eu acho que é mais marketing, porque assim como as histórias se passam na mesma época, acho que é um marketing interessante de ser feito, mas que não se justifica, assim, porque Jane Austen você é muito é maravilhoso. A gente não está criticando o trabalho dela aqui, né? Mas a Julia Quinn, assim, por exemplo, quando eu estava lendo, eu tinha que ficar sempre às vezes parando e me lembrando, poxa, eu não posso perder de vista onde se passa essa história, porque algumas coisas me davam agonia. Porra, sério que vocês estão seu drama é sobre isso, sabe? Tipo, eu não me consegui me conectar, assim, eram coisas muito que impaciência tava me dando, assim, em alguns momentos, sabe? Dos dramas que não falavam comigo, assim, sabe? E Jane Austen não tem isso, mesmo que sejam. A gente não tem mais o drama da mulher que tem que casar porque senão não tem direito à herança nem nada, mas, assim, as outras coisas que ela abordavam nunca dava esse tipo de impaciência durante a leitura, né? E você, Alana? Então, eu também acho que é um marketing, uma jogada de marketing. Eu também acho um exagero. Eu acho que a Julia Quinn, ela tá mais pra tipo uma fanfic de Jane Austen, porque ela vai usar essa época, mas assim, a Jane Austen, apesar de ela escrever histórias de amor, tipo, tem romance, mas os livros dela não são exatamente sobre o romance, assim. O romance tá ali, só que tem um monte de outras questões, né? Ela vai usar muito a escrita dela para poder fazer um retrato da sociedade que ela vive. E os livros da Julia Quinn é um romance. Assim, tem ali a sociedade, mas não vai entrar nos detalhes das relações e qualquer outra coisa, assim. O foco é só o romance. E a Jane Austen, enfim, até do estilo de escrita, porque ela vai inaugurar um estilo novo e coisas assim, enfim.
Então acho que são coisas muito diferentes. Concordo. A Jane Austen, ela produz o que a gente conhece como comédia de costumes, né? Como você falou, Alana, ela analisa a sociedade da época e ela coloca ali uns pontos de crítica muito interessantes, né? Questionando até a visão que a sociedade tinha da mulher e do papel da mulher na época. E com a Julia Quinn, não é que essa crítica não exista, ela faz também, eu acredito, da forma dela, né? Com o talento que ela tem para a escrita. Eu só acho que, nesse caso, o nosso foco maior realmente é um outro recorte. É um recorte de a gente acompanhar mesmo a temporada casamenteira de Londres, né? Da regência britânica, melhor dizendo. E toda aquela coisa das menininhas debutando, sendo apresentadas à sociedade. Em alguns momentos chega assim a ser curioso como que as mães, os bailes, né? Os grandes bailes do livro, parece mais uma feira casamenteira, assim, porque as mães apresentam as filhas, olha, vem aqui conhecer minha filha Penélope, porque ela cozinha, ela borda muito bem, ela pinta, ela canta e ela é uma excelente esposa, viu? Ela tá em liquidação aqui, ó. Você pode adquirir até duas se você quiser. Se tiver um irmão, eu vendo duas pelo preço de uma. É um troço meio bizarro, né? É engraçado mesmo. Até com relação a essa questão que ela fala da sociedade, principalmente no começo, assim. No começo, o primeiro capítulo eu gostei muito. Porque ela começa a falar de quando a mãe do Duque estava no trabalho de parto, né? E as coisas que ela descreve assim de maneira direta, os absurdos que as coisas estavam acontecendo, para você ver quão absurdo era que aquilo fosse normal. Então, a duquesa tá lá parindo, quase morrendo, porque não era nem para ter filho mais, porque ela não conseguia ter, mas assim, tava gente rezando pro Duque finalmente ter um filho homem, e alguns até lembraram de rezar pela duquesa. Tipo, umas coisas assim, sabe? Aí nesses pontos, assim, eu gostei dela botar de forma tão clara que pra você ver, nossa, que absurdo, cara. Sim, esse prólogo que ela conta do nascimento do Duque é uma parte muito legal, assim, que realmente dá pra... Ela coloca bem ali, o papel da mulher é ter filhos, é parir, é gerar herdeiros. E ela coloca bastante essa crítica, assim. Mas no fim, realmente, o foco é o romance. E quem são os personagens que vivem esse romance venturoso, cheio de paixão e derretimento e momentos picantes, sexo na escada? Ai, meu Deus do céu. Acho que isso é só na série. Eu acho que eu me empolguei um pouquinho aqui. Mas vamos lá, então. A gente tem a Daphne Bridgerton, é a primeira das filhas da Lady Violet, que está sendo ali apresentada à sociedade, que vai ser posta à prova, né, para encontrar, então, um companheiro, alguém que, né, a corteje e peça sua mão em casamento, né? Mas quem são os outros Bridgertons, assim, como um todo? Bem, eles são as letrinhas do alfabeto em sequência, né? A mãe dela era uma pessoa muito criativa, então ela foi batizando os filhos, né? Como é Anthony, Benedict, Colin, aí assim, são 8 filhos, não é isso? São 8 filhos, isso aí. Acho que uma característica importante da família deles é que, assim, primeiro, aparentemente, os pais da Daphne, eles se amavam, né? Então, que é uma coisa rara. E é uma coisa que a Daphne também quer, né? De que ela casar e ela gostar do marido, porque não era uma coisa que era muito fácil de se conseguir. E que eles tiveram esses vários filhos, e que é uma família muito unida, assim, muito amável, né? Entre eles se gostam muito, se protegem bastante, né? E a Daphne é a primeira, mas assim, ainda tem outras para casar. Então a mãe tem uma grande preocupação, né? Que todas as suas filhas aí também possam encontrar parceiros adequados. Eu diria que a Violet, ela tá preocupada sim, mas acho que não tanto quanto a Lady Farrington, né? Que, assim, tem 3 e se ela pudesse, ela casava as 3 com um homem só pra se ver livre desse tormento. Você não acha, Lana? Sim, tanto que ela vai colocar as 3 filhas de uma vez para poder debutar, sendo que normalmente o costume era ir primeiro a mais velha, depois que a mais velha casa, e vão as outras, tipo, a mais nova, que é a Penélope, tem 15 anos, eu acho, na história, e não tá na idade, a mais velha ainda nem casou, não tinha nem porquê, mas ela tá jogando, porque se conseguir, vai. E para agitar esse bebê Bridgerton, chega aí o
tão esperado, ou melhor dizendo, chega o inesperado Duque de Hastings, né? O herdeiro, né? O que acabou de ser nomeado Duque depois do falecimento do seu pai, Simon Basset. Mas ele chega então, né, à sociedade londrina, né, inesperadamente, depois de ter passado uma longa temporada ausente, para transformar essa temporada casamenteira num verdadeiro escândalo, né? Porque todas as mães querem apresentar as suas filhas debutantes ao Duque de Hastings, né? Que mãe que não quer para sua filha o título de duquesa ali dentro daquela sociedade? Como é que vocês interpretaram isso, meninas? Como é que foi para vocês essa figura do Simon, essa entrada dele dentro da história? Porque afinal de contas, eu diria que a gente começa o livro mais pela perspectiva dele, né? Embora seja uma narrativa em terceira pessoa, a gente começa acompanhando mais momentos da vida do Simon do que talvez da Daphne Bridgerton em si, vocês não acham? Sim, o Simon, ele chega na sociedade e, além do mais, assim, ele já chega com todo mundo sabendo que ele não quer casar. Então, assim, o cara chega, o cara é rico, o cara é bonito e o cara se diz indisponível. Aí, meu filho, aí a mulher ficaram doida, né? Já chegou fazendo tudo isso. E assim, eu acho que ele foi um personagem bem interessante, né? Por toda a história dele, porque quando a gente vai descobrindo, né, o porquê que ele não quer casar. O Duque realmente é um personagem, ele é interessante, essa apresentação, esse começo dele. Depois lá pro final a gente vai, né, a gente vai chegar nos problemas, né, das coisas. Mas, e realmente, um Duque bonito, rico, não quero casar. Ah, vai casar sim. As mães olham, não, com certeza você vai casar com a minha filha. E para acompanhar o desfecho, né, ou melhor dizendo, tirar sarro de toda esse burburinho, a gente tem ela que talvez seja aí a Gossip Girl dos tempos antigos, né, da sociedade londrina, a figura da Lady Whistledown, né, que é, digamos assim, uma figura misteriosa que publica um jornalzinho especulativo, né, contendo as maiores fofocas e novidades e bastidores do que está acontecendo ali na sociedade londrina. Eu não sei vocês, mas eu já adianto que os trechos, né, em que ela apresenta os capítulos, né, que a gente tem esse trechinho escrito da Lady Whistledown, são as minhas partes favoritas. Eu adoro o sarcasmo de como ela tira sarro da sociedade, como ela elenca ali qualidades ou mesmo defeitos, né, dos principais membros e como que a opinião dela importa muito, né? Em como que a sociedade acaba girando em torno dessa expectativa de saber o que ela vai anunciar, quem vai ser falado. Às vezes é mais importante o que ela vai dizer no jornalzinho dela do que os próprios eventos em si, né? Assim, Lady Whistledown, a criadora do tabloide, primeira influencer da Europa. É bem legal, é uma das partes que eu mais gosto também, o início dos capítulos, né, quando ela faz, assim, a descrição dos eventos e das pessoas que neles estavam. É muito divertido. Até a Daphne em algum momento comenta que com as colunas da Lady Whistledown, nem precisa ir nos bailes, porque o que a Lady Whistledown vai contar depois é muito mais divertido do que de fato tá no baile, porque os bailes às vezes são chatos, aqui um monte de gente chata, então é muito mais divertido ler depois. E você não perde nada, né? Você fica sabendo de tudo, quem fez o quê, quem vestiu o que aconteceu, quem derrubou quem ficou com quem, é maravilhoso. Assim, eu acho que é o resumo da semana, né? Se a gente for seguir esse esquema aí do BB Bridgerton, ela seria o Pedro Bial do rolê. Acho então que depois dessa a gente está pronto para ir para um comentário assim mais profundo, né? Uma análise mais profunda sobre essa obra, né? O Duque e Eu. Vamos lá? Vamos. Bora. Os Bridgerton são, de longe, a família mais fértil da alta sociedade. Essa qualidade da viscondessa e do falecido visconde é admirável, embora se possa dizer que suas escolhas de nomes para os filhos sejam bastante infelizes. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. É claro que a organização é sempre algo benéfico, mas seria de esperar que os pais inteligentes fossem capazes de manter seus filhos na linha sem precisar escolher seus nomes em ordem alfabética. Crônicas da Sociedade, de Lady Winchelston, 26 de abril de 1813.
Muito bem, ouvinte. A partir daqui, a nossa discussão tá livre. A gente vai falar, a gente vai rasgar a seda aqui, né? Para dizer o que a gente achou, o que a gente não achou, como que foi a nossa recepção geral do livro. E eu já vou começar com uma pergunta bem difícil para as minhas duas amigas aqui. Meninas, eu queria saber de vocês, como que é a relação da Daphne com o Simon, né? O Duque de Hastings. Vocês acham que é uma relação bem construída? A gente sabe que, né, diferente do que a gente vai ver na série, o livro foca mais nesses dois personagens, a gente tem mais passagens com eles dois, e eu queria saber, né, se comparado a outras histórias românticas que vocês já leram, já se aventuraram, se vocês gostaram, né, do desenvolvimento deles dois enquanto casal. Eu acho que o tipo de romance deles, assim, ele traz muitos clichês, né? Inclusive, como a Lana comentou que a Julia Quinn escreve fanfic de Jane Austen, eu acho que o romance deles traz vários clichês de fanfic, né? Então, começando aí com a relação falsa, né? Tipo, eles se conhecem, percebem que os dois têm problemas e que se eles fingirem que tem um relacionamento, eles vão conseguir obter aí objetivos e é logicamente que durante o relacionamento falso vão se apaixonar, né? Então, é um clichê que é um clichê agradável de se ler, se ele é bem feito, acaba sendo uma coisa interessante de se acompanhar, né? É aquela coisa, se você gostar muito desse tipo de romance, assim, às vezes eu ficava meio impaciente, sabe, com as coisas. O povo não conversa, o povo não abre o coração, aí fica difícil. Realmente tem tanta coisa que a gente pensa, poxa, podia só ter um diálogo, se as pessoas conversassem. Pois é, né? Mas realmente é um clichê, né? Do casal que finge, e aí no meio acaba se apaixonando de verdade. Um outro que é bem clichêzão, assim, que logo no começo eles não exatamente se apaixonam de cara um pelo outro, mas eles têm aquela atração física muito forte e desesperadora, assim, que começa só de olhar pro outro já tem aquela tensão, aquela coisa. Pra quem gosta, é legal de ler e tal. Eu, particularmente, falei, eu gosto de romance, então, filme comédia romântica, adoro. Então, clichêzão também, acho divertido. Nossa, mas é muito clichê mesmo, assim, porque a gente tem um zilhão de histórias que começam com esse mesmo plot, né? De um casal que, a princípio, começa com uma certa desavença, um certo desinteresse, e aí eles, né, chegam a esse acordo comum, beleza, a gente, né, vai fingir ter um relacionamento para se beneficiar com isso de alguma forma. No caso específico do livro, do que a Daphne vai se ver livre, né, desse apuro de ser apresentada a todo bom cavalheiro da sociedade, e o Simon vai se ver livre de esse monte de mãe correndo atrás dele, né? Como é que eu posso dizer? Querendo casar as filhinhas, né, debutantes, mas para Daphne também é positivo no sentido de que assim ela vai ser mais visível, né? Uma queixa que ela tem ali dentro do livro é que ela nunca foi levada a sério como mulher, né? Ela não tem essa interpretação das outras pessoas. Ela se sente assim na figura mais de amiga, de uma das irmãs Bridgerton, né? Ela não tem um destaque assim ali dentro da sociedade. Mas a partir do momento em que ela começa a ser vista com o Simon, ela desperta o interesse de quase todos os cavaleiros, né? Alguns não muito desejados, né? Como a gente já apontou ali no comecinho, mas em geral, boa parte deles são sim bons partidos, né? O problema é claro que vai transformar a história num grande clichê, que a gente sabe que isso daí é receita para dar errado, né? Porque é óbvio que ela vai se apaixonar pelo Duque, né? Ela vai acabar se atraindo por ele e ele por ela, obviamente. Mas a gente tem aí esse empecilho, porque Simon Basset esconde aí um passado muito amargoroso, né? Como é que foi isso, meninas, para vocês? O que vocês acham desse background do Simon enquanto protagonista da história? É bem desenvolvido? Vocês acham que o motivo dele para não querer ser pai, né, não querer dar continuidade à linhagem dos Hastings é um motivo plausível? Vocês ficam assim, querido, apenas pare? Olha, em vários momentos eu quis dizer, querido, por favor, pare, você está exagerando, mas, ao mesmo tempo, ele teve um trauma de infância. Imagine, desde criança, o modo como ele foi tratado pelo pai, o problema que ele tinha com a gagueira e tudo mais, assim, é de deixar qualquer adulto traumatizado. Então, assim, é entendível
Era bom que ele tivesse um acompanhamento psicológico, mas não tinha. Mas, assim, às vezes eu ficava, meu irmão, você tá... Vá viver sua vida. Você tá tomando decisões baseado no cara que só fez mal a você. Mas, assim, você entende, mas às vezes você ficava, poxa, vai, meu filho, sabe? Entendeu? Eu acho que eu entendo que realmente foi uma infância muito traumática. A falta que uma terapia boa faz, né? Não tinha na época. Mas eu acho que chega um momento que eu acho que ele leva um pouco longe demais, assim. Porque, pô, ele já tá casado, ele já tá ali, aí você fica, cara, então, sabe, o seu pai já morreu, tipo, deixa isso pra lá. A própria Daphne fala isso pra ele em vários momentos, né? Tipo, nossa, você acha que você tá se vingando do seu pai, mas na verdade você tá deixando ele mandar em você do túmulo, né? Porque você tá ainda aqui, seu pai já morreu e você tá ainda aqui amargurado com uma coisa que ele fez, né? Você acha que você tem necessidade de ser perfeito até hoje e você tá deixando de viver uma coisa boa na sua vida porque você tá aí encegueirado com essa vingança. Mas, pra ser sincero, eu acho que o grande problema, né, do livro ficar um pouco enjoativo em algumas partes não é nem talvez o romance em si, mas o fato de que boa parte da história só acompanha a perspectiva dos dois, né? Da metade em diante, a gente passa muito tempo com a Daphne. Pelo fato de ela não ter muito assim contato com os irmãos em determinada parte do livro, você acaba ficando um pouco assim, sentindo que a narrativa arrasta um pouco, né? Por conta disso. Vocês sentiram isso também ou não? Olha, eu achei bem arrastado em algumas partes, sim, sabe? Eu vi a série primeiro antes de fazer essa releitura, então assim, eu não lembrava de nada da leitura anterior, então eu fiquei esperando mais interação, né, com outros personagens, aí tava só ela ou só ele, aí acabou realmente... E as conversas eram um pouco repetitivas, então travava um pouco a leitura, né? Também também senti isso, assim, um pouco dessa repetição. Tem algumas coisas que a Daphne fala, tem vários diálogos dela falando coisas como, porque eu já passei por isso que eu tenho 4 irmãos. Ela repete isso várias vezes no livro, porque eu tenho 4 irmãos, eu tenho 4 irmãos, então eu sei como cuidar de alguém que tá bêbado, eu sei como, enfim, várias coisas, assim. Eu acho que quem vai assistir a série e depois vai ler o livro vai ter um pouco dessa decepção, assim, por isso que eu recomendo, tipo, fica só com a série mesmo. Porque o livro é só os dois e chega um momento que a gente já sabe qual vai ser o final. A gente já sabe o que vai acontecer no final. Vai ficar todo mundo feliz pra sempre. E aí, dá essa enrolada, assim, que é meio desnecessário, eu acho, também. Nossa, eu concordo com vocês, assim, porque essa questão, né, de a gente ter a série como material de apresentação, eu diria que muita gente conheceu os livros da Julia Quinn a partir do momento em que a Netflix anunciou a série, né? Então, muita gente chegou aos livros depois de ter visto a série, e a diferença é bem, como é que eu posso dizer assim, é bem óbvia, né? A narrativa é totalmente diferente. Pelo que eu entendi fazendo uma pesquisa, os livros é uma série de 8 volumes, né? E cada um deles vai focar em apresentar um dos Bridgertons, né? Então aqui no começo a gente tem esse contato com a Daphne, no segundo a história é totalmente sobre o Anthony, né? Que é o primeiro Bridgerton, o irmão mais velho, e também agora o Visconde, né? De Bridgerton. E em seguida a gente vai conhecendo os outros, a Eloise, o próprio Colin, né? Até mesmo a Hyacinth e o Gregory, que são os dois mais novos, acabam tendo suas histórias à medida que eles crescem um pouquinho mais e já estão na idade de serem ali apresentados à sociedade. Mas a gente então tem aí um empecilho, né, entre Daphne e Simon, que é a questão de que depois que esse acordo deles acaba resultando num casamento, Simon não quer dar continuidade à linhagem dele enquanto Duque de Hastings, e o maior sonho da Daphne é ser mãe. Ela vem de uma família grande, né, ela tem 7 irmãos, e ela própria acompanhou a mãe, né, sendo ela uma das mais velhas, ela acompanhou a mãe cuidando de todos eles, ela própria cuidou de todos eles, então ela tem um certo manejo para a maternidade, e é uma coisa que ela quer exercer. Mas o Simon é totalmente arredio. E aí, né, ali, algumas semanas após a lua de mel, a gente tem um momento muito polêmico dentro da história. Inclusive, eu queria a opinião de vocês sobre isso, se o livro deveria vir com uma espécie de aviso sobre, né, momentos sensíveis,
talvez gatilhos para algumas interpretações que poderiam realmente machucar o leitor, que entra na história sem esperar, sem ser avisado, né, de que isso pode acontecer, que é o fato de que a Daphne, de certa forma, ela tira vantagem, né, do Simon tá bêbado em determinado momento da história para engravidar dele, né? Ela acaba... A gente sabe que nessa época de 1813 o método contraceptivo era, entre muitas aspas, né, fazer nas coxas. Meu Deus do céu, eu acredito que eu disse isso, mas enfim. Não existiam preservativos nessa época, mas então a Daphne acaba... Né, muito... Eu acho engraçado, porque em algumas coisas ela é muito inocente, né? O Simon se vale disso, inclusive. A Daphne não tem ideia de como se fazem bebês, e ela descobre, né, como isso acontece a partir das núpcias dela, e o Simon se vale também dessa ignorância dela para não ter que explicar. Né? O grande problema aqui é porque ele se diz incapaz de ter filhos, quando na verdade ele não quer ser pai, ele não tem nenhuma incapacidade fisiológica, né? Ele só não quer ter filho mesmo. E aí a Daphne toma essa decisão, né, de aproveitar ali dele enquanto ele tá subjugado para, né, pegar a semente dele, a semente forte e poderosa, e colocar dentro do útero dela, né, para então tentar gerar um herdeiro. Como é que foi isso para vocês, essa passagem? Vocês fizeram a leitura do livro? Como é que vocês interpretaram essa cena? Ela é uma cena sensível, na opinião de vocês? Como é que vocês se sentiram enquanto leitoras? Olha, é uma cena complicada, porque se você para pensar, né, ela constrói de forma a que a Daphne vá fazendo as coisas meio que sem caso pensado, ela vai fazendo aos poucos e ela acaba fazendo o que faz, mas assim, no final das contas ela se aproveitou do marido bêbado para fazer uma coisa que ele não queria. Então assim, ela não tinha o consentimento para fazer sexo naquele momento, né? Então assim, não sei o quanto ela achou que ele estava consciente na hora para fazer, e ela sabia com certeza que ele não queria ter filhos, né? Então, assim, ela tirou o direito dele de reprodução, né? Digamos assim. Se fosse ao contrário, a gente veria com mais clareza isso, né? Acho que se fosse ele querendo ter filhos e ela não, e ele se aproveitando dela bêbada para engravidá-la, seria uma coisa mais clara, né? Mais óbvia. Mas, assim, que se você para analisar, acaba se tornando uma cena bastante desagradável de ser lida, né? Por conta disso. Realmente é uma cena bem problemática. Acho que não tem como defender a Daphne, assim, do que ela fez. Eu reli essa semana, né, para poder estar com o livro mais fresco, e ela, algumas cenas antes, que é quando ela descobre que na verdade ele mentiu para ela, porque não é que ele não pode, ele não quer ter filhos, e ele vai tentar ter relações com ela, e ela fala que ela não quer, e que não é não. Ela deixa bem claro para ele. E aí ele sai, vai ficar bêbado e tal, e volta, e aí tem essa cena dele, ela sabendo que ele não quer ter filhos, em algum momento ele gosta, mas aí quando ele percebe o que ela tá fazendo, ele pede para ela parar, e ela não para. Ainda tem isso, né? Então assim, é bem complicado. Depois disso, o Simon tem essa questão da gagueira, e ele não consegue nem falar, porque a gagueira dele volta, de tão perturbado ali que ele fica no momento. Então assim, a cena, ela é bem complicada. E aí o que eu acho que é mais complicado também é que depois disso, o Simon, ele nem fica com raiva da Daphne pelo que ela fez. Tipo, a raiva ele foi com raiva dele mesmo, ele não foi com raiva da Daphne. A Daphne, tipo, não tem uma reflexão sobre, a Daphne errou, ela tal, não tem muito isso. Fica um negócio meio, não, o problema não foi esse, o problema é que eu fico com raiva de mim mesmo, porque eu perdi o controle, eu não sei o que. Aí eu fico, realmente, eu acho essa cena é bem complicada. E como se não bastasse, né, acontece tudo isso, a gente fica ali com aquele momento bem transtornado, e páginas seguintes ele simplesmente some. Ele deixa um bilhetinho para ela dizendo que ele precisou resolver assuntos urgentes em outro lugar, e deixa ela ali, né? E ele ainda coloca assim: me avise se o seu plano de concepção for bem sucedido. Beijo, Simon. É isso, entende? Não tem, né, diálogo. Não tem diálogo, eles simplesmente não conversam melhor a respeito disso. E ela fica ali, né, sem saber. Obviamente ela volta a ser alvo de comentário da Lady Whistledown dentro da sociedade, porque ela começa a ser vista sem o marido, ela é uma mulher recém-casada, né, e
basicamente gira em torno dessa expectativa de saber se foi bem sucedida, né, a tentativa dela de engravidar. Ela fica esperando pela... Eu esqueci como é que eles chamam no livro a questão da menstruação. Eles têm uma palavrinha própria para Acho que é isso. regras. Acho que é isso mesmo, né? Não vieram as regras dela e ela fica ali naquela expectativa. Ah, meu Deus, será que eu vou ser mãe? Será que eu não vou? E quando o Simon finalmente volta, né? Que ele socorre ela naquele momento lá que ela foge a cavalo. Você fica assim, ok, então a preocupação dele não é nem o fato dela ter forçado ele a ter uma relação com ela, né, ou ter se aproveitado dele, né, pelo fato dele estar quase inconsciente ali, mas é o fato de que essa criança, ai meu Deus, e se ela vier com problema de gagueira também? Eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri, eu não quero que ele seja excluído como eu fui, que ele passe pelo que eu passei. Ah não, amor, tudo bem, vai ficar tudo bem, nós não seremos esse tipo de pais pra ele, tá tudo certo. Ah, então tá bom, eu te amo, vamos voltar, vamos tentar fazer outra criança, né? Basicamente isso. Tudo ficou pra trás, sem discussão, sem reflexão. O que me entristece nessa história é porque tem tantos personagens bons ali dentro que poderiam render momentos interessantíssimos, diálogos assim maravilhosos. Um deles, por exemplo, o Anthony, ele fica insuportável a partir do momento que ele descobre sobre o esquema, né, da Daphne com o Simon. E basicamente as passagens com ele se resumem a ele: eu vou matar esse homem, eu vou espancar ele, nossa, não, de hoje ele não passa, até quinta-feira ele tá morto. É basicamente isso, ele fica um personagem assim intragável, não existem, tipo, parece que ele entra só pra falar, olha, eu ainda tô aqui, eu vou matar o Simon, sabe, é isso, a existência dele se resume a isso. Realmente, acaba ficando muito repetitivo, tem uma barriga muito grande, assim, né, então ele fica meio que se dando voltas em si mesmo pra poder até chegar no final, que já é um final, como a Alana falou, que a gente sabe o que vai acontecer. O Anthony, ele é bem insuportável depois que o Simon realmente vai se aproximar da Daphne, que até então ele era bem divertido e tal, e aí de repente, não, o Simon vai casar com a Daphne, e tudo é bater, e duelo, matar, e o irmão divertido é o Colin. O Benedict quase não aparece, e o Colin é o irmão que é divertido, que é mais amigo da Daphne. É isso aí, o Colin acaba sendo o alívio cômico, né? Eu diria que ele e os mais novinhos, né? O Gregory e a Hyacinth. Eu gosto muito quando eles soltam aqueles comentários sem filtro no meio dos acontecimentos. Assim, é muito bacana. Falando nisso, meninas, se vocês tivessem que eleger uma passagem favorita do livro, assim, qual seria? Eu gosto muito do começo, quando tem a parte do nascimento do Duque, né? Por conta daquilo que eu falei lá no começo, das ironias que ela usa nessa parte, mas principalmente é a coluna da Lady Whistledown, a melhor parte. Eu acho muito difícil escolher coisas favoritas, mas esse começo realmente eu acho muito legal. Mas além do nascimento do Simon, eu acho que o comecinho o primeiro baile, que a gente tem aquela primeira interação entre os irmãos Bridgertons e até o momento que a Daphne encontra o Simon e a Daphne tá batendo no cara. Eu acho esse começo divertido, assim. As cenas que tem essa interação dos irmãos, assim, deles brincando, zoando um ou outro, são as passagens tipo, mais divertidas, eu acho, do livro. Aí nesse comecinho eu acho legal essa parte. Eu concordo. Eu acho que meu trecho favorito é quando eles vão fazer o passeio de barco, né? Que eles vão fazer o piquenique. A Hyacinth tá conversando ali animadíssimo com o Simon. Aí ela fala alguma coisa sobre: olha, se por acaso a minha irmã não quiser casar com você e você não se importar de esperar, eu me caso, tá? Acho tão maravilhoso isso. E ela é tipo uma criança de 10 anos, né? Às vezes ele fala assim: nossa, eu olhei pra ela e tive a impressão de que ela tinha uns 40, só por causa da forma como ela fala, né? Eu acho muito engraçado essa sinceridade, né, da Hyacinth e da fluidez, como ela e o Gregory acabam se tornando uma espécie de alívio cômico ali dentro, nos raros momentos, né, em que eles são apresentados. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante. Chegando então ao final da nossa discussão aqui no Perdidos na Estante sobre o livro O Duque e Eu, de Julia Quinn, primeiro volume da série Bridgerton, eu quero saber o que as minhas queridas colegas aqui de podcast acharam dessa leitura, né? Vamos lá, meninas, de 1 a 5 selos cabulosos, qual é a nota que vocês dão para O Duque e Eu?
Então, muito difícil, mas assim, eu acho, levando em consideração a série, tanto a série da Netflix quanto os outros livros dos Bridgertons, pro Duque eu acho que eu vou dar um 2,5. Porque tem outros livros que eu acho que são mais legais que esse. Esse primeiro não é o mais interessante. E a série da Netflix, eu acho que ela é mais interessante também do que o livro. Então acho que um 2,5, porque é uma leitura divertida, mas tem problemas ali. Bem, eu também vou dar 2,5 selos. É um romance que ele começa com algumas coisas interessantes. Tem clichês que são válidos, lógico, por isso são clichês que são muito usados, né? E se bem construídos, eles acabam sendo agradáveis, mas que depois, quando fica muito foco, Daphne e Simon, acaba ficando um pouco repetitivo, né? Então, é por isso só 2,5 selos. Olha, eu vou ser um pouquinho menos generoso que vocês duas. Eu vou dar 2 selos cabulosos para o Duque e eu. Assim, é um livro interessante, né? Ele tem passagens que são bem agradáveis, né? Da gente ler e se divertir com elas. Mas em boa parte eu acho que ele carece muito de desenvolvimento, não só entre os protagonistas, mas até dos núcleos ao redor, né? Quando a gente discutir sobre a série no próximo episódio, a gente vai ver que o roteiro trabalha isso de uma forma muito melhor, muito mais abrangente, né? Ele tem essa preocupação. Pode ser realmente que os próximos volumes da série Os Bridgertons tenham um pouco mais de desenvoltura, né? Nessa construção dos personagens, né? A gente vai visitar a jornada pessoal de cada um deles, né, em particular. Fica aí, né, o convite para você, ouvinte. E quando eu digo a gente, eu digo o leitor de uma forma geral, tá? Não tô dizendo que aqui a gente vai fazer outros episódios de Os Bridgertons, não, tá bom? Como só assim pra você não vai deixar fazer claro. dos 8 livros? Não, olha, dessa eu me abstenho. Eu vou esperar a Lady Whistledown contar no bloguinho dela o que acontece. Mas é isso então. Minhas queridas, chegamos então ao final, né, desse episódio. Por favor, apresentem-se aí, senhorita Camila Vieira, senhorita Alana de Oliveira também. Onde que a gente pode achar vocês aí nessas internets? Olha, vocês me acham lá no Leitor Cabuloso, na seção de resenhas, tá? Então, pelo menos umas 2 vezes por mês eu publico lá alguma resenha de algum livro que eu li e que achei interessante. Mas fora isso, 0 redes sociais. E você, Alana, onde é que o pessoal te acha? Eu tô no Twitter, não usando tanto quanto eu já usei, mas ainda tô lá, com @LanaDOF. E também tem o Não Pode Tocar, né? Eu gravo Não Pode Tocar e você procura o Não Pode Tocar também nas redes. Tem no Twitter, tem Instagram, tudo @Não Pode Tocar. O pod de podcast, então pode com D mudo. E quem toma conta das redes sociais é o Tio, e que é o nosso cão podcaster. Então você vai ter vários vídeos e fotos de cachorro. Oh, que massa! Cachorrinhos, amo. Amei, já estou seguindo. Camila Vieira, que é a rainha dos gatos e dos doguinhos, também com certeza, né? Mesmo não tendo redes, com certeza ela deve passar para dar uma olhadinha, né, Camila? Pelo menos pra ver o cachorrinho. E eu sou o Thiago Augusto, você me encontra no Twitter, no Instagram, como @Augusto sem anjos, né? Tem o Augusto dos Anjos, o poeta, eu sou o sem anjos, porque ele com anjos já deu ruim, imagina, eu prefiro ficar sem, né? Meu Deus, Thiago, mesmo. Sua arroba. Obrigado. Foi pura, assim, falta de criatividade mesmo, sabe? Não, foi muita criatividade, na verdade. Tá certo. Meus queridos, muito obrigado por escutarem a gente até aqui. Fiquem ligados, porque na semana que vem a gente volta para analisar a série. Eu, a Camila e a Lana, a gente vem aqui contar para vocês o que a gente achou dessa mega produção da Netflix, que já virou um estouro, né? A série mais assistida do catálogo até então. Mas para saber o que a gente achou, você vai ter que esperar até o episódio da semana que vem. A gente se vê lá. Tchau, tchau! Tchau, gente. Tchau! Talvez você não saiba ainda, mas o podcast Perdidos na Estante agora tem Twitter e Instagram. No Twitter estamos como @perdidosestante e no Instagram como @perdidosnaestantepod. Segue a gente lá. O podcast Perdidos na Estante é um podcast independente. Para que mais episódios sejam lançados, contamos com o seu apoio.
A partir de R$ 5,00 por mês você financia esse projeto e todo o site Leitor Cabuloso. Faça sua contribuição em @leitorcabuloso no PicPay ou em catarse.me/leitor_cabuloso. Deixe sua avaliação e seu comentário na Apple Podcast, no site Leitor Cabuloso ou no seu agregador favorito. Estamos nas principais plataformas e também no Spotify. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação, Tiago Augusto, Camila Vieira e Alana de Oliveira. Assistente, Leonardo Tremechim. Edição, Leonardo Tremechim. Esse episódio foi produzido graças aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado. Mas o agradecimento especial vai para o Rodrigo Leite, Airechu, Melissa de Sá, a Cláudia Rodrigues, Priscila Rúbia, a Nilda, o Lucas Domingos, Carolina Mendes, Avner de Souza, a Marina Jardim, a Janaína Vieira, o Davi Figueiredo, o Tiago Augusto, a Carol Vidal, a Deise Cristina, o Caetano Jaques, Leandro Gomes, Francisco Faria, o Tiago Rudieger, a Marina Kondratovic, o Alan Felipe, a Lu Bento, o Clécio Duran, a Laine Lilica a Lara Prado. a Alessandra Rocha e o Ricardo Brunoro. É isso. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br. Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.